Bem, galera, eu fiz um vídeo há pouco aí, mas eu vou ter que fazer esse novo vídeo aqui, porque eu acabei de assistir a um vídeo de um psicólogo e gostaria de falar algumas coisas aqui. Só um minutinho que eu vou ter que testar o áudio aqui, como sempre. Bem, está funcionando. Então, o link estará na barra de descrições aí, o vídeo que gerou esse vídeo aqui. Lembrando que o título do vídeo é um título chamativo, é um estudo que foi feito para determinar o nível de empatia, o nível de caridade, o nível. Me fugiu a palavra. É, de caridade mesmo, de se importar com o outro. Foi feito um estudo, pelo que eu entendi, é um compilado de 8 estudos que geraram esse estudo novo. E esse estudo deu muita polêmica aí nas redes sociais, porque saiu uma matéria falando desse estudo, atribuindo a, a ateus um nível de psicopatia e atribuindo a religiosos um nível maior de caridade. Bem, vocês verão o vídeo aí, verão a explicação que o psicólogo deu. Não vou entrar no artigo em si. Quem quiser conhecer o artigo, assista o vídeo que estará aí na barra de descrições. Eu vou entrar aqui em alguns pontos que foram ditos pelo psicólogo. Então, a primeira coisa, esse vídeo aqui, como a maioria dos meus vídeos, é um vídeo de análise lógica. Não estou analisando o vídeo desse psicólogo ou a publicação científica do ponto de vista científico. Estou analisando do ponto de vista lógico, que é a área que eu tenho intimidade. Então, quero falar algumas coisas aqui com relação a esse estudo, com relação às conclusões que esse estudo chegou. Primeiramente, esse estudo ele é preliminar e inconclusivo. E lá no final do vídeo vocês verão por que esse estudo é preliminar e inconclusivo. Ou seja, esse estudo é um pontapé inicial. Deve-se fazer mais e mais estudos para se comprovar o que foi alegado nesse estudo preliminar. Mas no final vocês verão o porquê. Bem, o vídeo do psicólogo, ele mistura o que o artigo disse com convicções pessoais dele, que ele é um agnóstico. Ou seja, ele faz uma análise do artigo com uma leitura de uma pessoa agnóstica. Então, ele contamina a análise desse estudo. Então, quero trazer aqui algumas coisas. Primeiramente, dizer que religiosos são mais caridosos, isso ele dizendo. É o que eu vou tentar separar bem o que o artigo diz e o que o psicólogo diz. Essa parte é o que o psicólogo diz. Ele diz o seguinte: que ele constata que religiosos são realmente mais caridosos empiricamente, porque religiosos eles dão comida aos pobres, dão sopa, dão pão, dão vestimentas e daí por diante. Enquanto ele diz que nunca viu uma instituição de pessoas não religiosas fazer esse tipo de ato caridoso. Há 2 problemas graves nessa afirmação dele. Primeiro, as caridades feitas por religiosos não são feitas por religiosos, são feitas pelas instituições. As instituições, para de alguma forma justificar as doações que eles recebem de terceiros, eles fazem essas caridades.
Então, não é o religioso que dá pão, comida, vestimenta. É a instituição. Muitos poderão dizer o seguinte: ah, mas os religiosos doam os agasalhos, doam 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão para a instituição. Perceba, para a instituição, não é para pobres. Eles estão doando para a instituição como uma forma de terem uma aprovação dessa instituição. Uma forma de não serem excluídos por essa instituição, ou seja lá o que for. Ou seja, a relação dos religiosos é com a instituição. Não tem nada a ver com a pessoa que está passando fome. Você não vê um religioso pegar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e ir na casa de um pobre diretamente e entregar isso lá para ele. Quer dizer, eu estou exagerando aqui, é óbvio que deve existir isso, assim como deve existir ateus, enfim, pessoas que fazem isso. Mas a massiva maioria desses religiosos não faz esse ato em loco. Eles não pegam a doação de alimento ou de agasalho, ou seja lá o que for, e vai levar para o necessitado. Ele leva para a instituição religiosa porque ele possui um vínculo com essa instituição, ele quer ser aceito por essa instituição e ele acha que se ele fizer isso, ele vai para o céu. Então, isso nada mais é do que comprar o seu lugar ao céu. Comprar o seu terreninho no céu. É por isso que eles fazem isso. Não é caridade. Caridade é você fazer algo sem esperar nada em troca. E quando uma pessoa doa qualquer coisa esperando algo em troca, isso não é caridade. Quando você doa alimentos a uma instituição religiosa, esperando ir para o céu porque você fez esse ato, isso não é caridade. Isso é barganha. Existe um preço naquele arroz, naquele agasalho que você está distribuindo. Então, esse é o primeiro ponto que eu discordo desse vídeo. Não é o religioso que é caridoso. O religioso, ele entrega as suas oferendas lá para a instituição, por esses motivos que eu dei aqui, e a instituição faz essa, entre aspas, caridade, que nada mais é do que marketing. No vídeo ele diz que não importa se é marketing ou não, se há interesse ou não, mas importa sim. Porque a definição de caridade é não esperar nada em troca. Se uma instituição faz caridade para ter holofortes sobre ela, isso não é caridade. Se o religioso entrega donativos a uma instituição como barganha para ir para o céu, isso não é caridade. Outro ponto é o seguinte, ele diz que nunca viu instituições não religiosas fazerem isso. É óbvio que você não viu, porque não existe uma instituição ateia, não existe uma associação brasileira ateia para fazer essa representatividade institucional. Então, como os ateus não se organizam em grupos institucionalizados, é óbvio que você não vai ver isso. Eu, como ateu, se vier uma pessoa aqui na porta da minha casa pedir 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, eu dou essa pessoa. Eu tenho caridade, sim. Já entreguei agasalhos meus a senhores que estavam passando frio. 2 vezes. Eu trabalho em frente a uma CAPS e eu saía às 6 da manhã e por 2 vezes eu vi senhores passando frio ali esperando o atendimento, eu ofereci o agasalho para esses senhores. Isso é caridade. Não é para esperar algo em troca ou para me autopromover. Eu estou dando esse exemplo aqui porque eu estou fazendo um vídeo. Mas antes de fazer esse vídeo, ninguém sabia que eu dei esse agasalho. Então, caridade pressupõe, sim, não esperar nada em troca, pressupõe, sim, não ter os louros da sua caridade feita. Se você recebe qualquer benefício em troca,
seja o reino do céu, ou seja, um reconhecimento da sociedade, isso não é caridade. Então é por isso que você não viu organizações não religiosas fazendo esse ato. Porque é um ato institucional, não é um ato caridoso, não é um ato do coração da pessoa. Não é que o religioso possui um coração grande e ele é caridoso e ele quer ajudar todo mundo. Não. Ele está fazendo a parte dele perante a entidade religiosa, querendo ir para o céu. Há um propósito aí, há um fim. Ele está fazendo essa caridade porque ele quer ir para o céu. O estudo ainda diz que a diferença está na preocupação moral que os ateus possuem. Desculpem, eu estou lendo um scriptzinho que eu fiz aqui e eu esqueci de pôr uma vírgula. A diferença está na preocupação moral dos ateus. Os ateus possuem menos compaixão, não conseguem se colocar no lugar do próximo. Obviamente, segundo essa pesquisa. O problema de se fazer essa afirmação é o seguinte: é subjetivo conseguir-se ou não colocar-se no lugar do próximo. Como que uma pesquisa pode afirmar que ateus têm menos capacidade ou mais capacidade de se colocar no lugar do próximo? Primeiro que esse tipo de pesquisa ela é muito complicada, porque tem que se saber fazer a pergunta. A própria pergunta inicial, se você acredita em Deus ou não, numa força espiritual ou não, e daí por diante, já é muito complicado esse tipo de pergunta, enfim. Mas eu não vou entrar aqui no mérito da pesquisa. Mas é um ponto que deve ser ressaltado. Como se mede a compaixão das pessoas? Como eu disse, o ato do religioso é um ato robótico, é um ato institucional, é um ato que prevê um fim, ir para o céu. Ele está fazendo um ato não por caridade, porque ele é boa pessoa, porque ele se preocupa com o próximo. Ele está fazendo isso porque na cabeça dele, ele vai para o céu, ele vai viver ao lado de Deus se ele fizer doações, se ele ajudar um pobre que está passando fome ou doar um agasalho a uma pessoa que está com frio. O estudo indica que quanto mais religioso, menos se é psicopata. E quanto mais religioso, mais caridoso é. Primeiramente, a gente tem que fazer uma diferenciação de psicopata e pessoa de QI alto. Quando você fala de pessoas de QI alto, de pessoas de alta capacidade analítica, você está falando do funcionamento cerebral dessa pessoa, da capacidade de raciocínio, de lógica, da capacidade cognitiva dessa pessoa. Um psicopata é uma pessoa que possui sim QI muito alto, mas o que caracteriza um psicopata não é o seu QI alto. Muitos tipos de seres humanos possuem QI alto. Chavantes, autistas, entre outros vários exemplos de pessoas que possuem o QI muito alto. O que caracteriza um psicopata é um problema em uma área do cérebro que não tem nada a ver com QI alto. É um problema em uma parte do cérebro responsável pela empatia. Essa parte responsável pela empatia não tem nada a ver com QI alto. Uma pessoa de QI baixo pode não ter empatia pelos outros seres humanos. E isso, esse psicólogo deveria ter explicado, mas ele não explicou porque ele é um agnóstico e a leitura que ele fez desse artigo, para mim, na minha opinião, está
viciada. Vocês verão um vídeo aí e tirarão a própria conclusão de vocês. Então, essa pesquisa, no meu ver, é uma pesquisa tendenciosa, é uma pesquisa que, por ser uma pesquisa acadêmica, é grossa, ela não possui sutileza, ela não possui o rigor que precisaria para se fazer uma pesquisa dessa. Relacionar, ou melhor, medir compaixão já é um problema. Como se mede compaixão? O próprio psicólogo disse: se você quer estabelecer regras, se você quer estabelecer funcionamento cerebral, você precisa da neurociência. Não se pode fazer uma pesquisa, pegar 2.000 religiosos, 2.000 ateus e fazer perguntinhas para eles e ver como sai esse resultado. Pode-se até fazer isso, mas como resultados preliminares, para você ter uma ideia de alguma coisa, um ponto inicial. Mas para você fazer qualquer tipo de afirmação, você precisa, ou melhor, qualquer tipo de afirmação científica, que o psicólogo fala várias vezes no vídeo, que isso é um documento científico de alta credibilidade e não deve ser refutado por achismos. Então, se esse documento é um documento científico, ele precisa ter rigor científico. E eu não vi esse rigor científico nesse documento. Ele é grosso. As evidências que há nele são evidências muito frágeis. Eu não chamaria nem de evidências. São indícios fraquíssimos. Ele diz que essa pesquisa é grupal, então você não pode fazer a falácia de pegar uma característica de grupo e levar para o indivíduo. Ou seja, essa pesquisa fala que em um grupo de ateus o resultado foi X, em um grupo de religiosos o resultado foi Y. E você não deve implicar isso para indivíduos. Mas a pesquisa já está implicando isso, porque não existe grupo sem indivíduos. Se você fala que um determinado grupo é propenso a ser violento, aí você fala, olha, a pesquisa está falando que o grupo é propenso a ser violento, a cometer violências contra terceiros, mas o indivíduo não é. E eu não estou falando aqui do efeito manada, do efeito da coletividade, onde vários indivíduos, quando estão na proteção de um grupo, agem de forma contrária a que eles agiriam se eles não estivessem nesse grupo. Não. Eu estou falando dessa pesquisa. Apesar de ser um grupo, não há um grupo de ateus andando no meio da rua para fazer ou não caridade, e não há um grupo de cristãos andando no meio da rua para fazer ou não caridade. Apesar de ser uma pesquisa grupal, essa pesquisa ela traça parâmetros individuais, porque não está se pesquisando como ateus agem em grupo e não está se pesquisando como religiosos agem em grupo. Está se determinando como funciona o cérebro de um ateu e como funciona o cérebro de um religioso. Então, essa aí não colou para cima de mim. Então, para finalizar, eu disse para vocês que o estudo é preliminar e inconclusivo. E se você assistir o vídeo desse psicólogo, ele falará no final do vídeo o seguinte: novos estudos são necessários para estabelecer relações causais. Relações causais. O que é relações causais? Olha, esse estudo preliminar deu esse resultado,
mas não está claro a relação causal desse estudo. Pode ser uma conclusão não sequitur. O que é uma conclusão não sequitur? É o seguinte: imagine que você, aleatoriamente, pegue um grupo de 200 religiosos e 200 ateus como controle. E esses 200 religiosos, você faz uma pesquisa ali de quantas vezes eles rezaram e quantas vezes eles foram atendidos nessas preces que eles fizeram. O número de pessoas que rezaram e tiveram suas preces atendidas em um grupo religioso será um número alto, enquanto o grupo dos ateus será um número zero, porque ateu não reza. Então, se você estabelecer uma relação causal entre rezar e acontecer o que a pessoa estava esperando, você achará resultados que corroboram que rezar faz com que resultados que você espera aconteça. Só que isso é uma conclusão não sequitur, por vários aspectos aí que eu não vou entrar aqui agora. E é o mesmo problema desse estudo aqui. Tiveram essa conclusão com esse estudo de religiosos e cristãos. O principal erro desse estudo, como eu já mencionei aqui para vocês, é que não são religiosos que fazem caridade, são as instituições religiosas. Os religiosos, eles podem achar no seu subconsciente que eles são mais caridosos e mais preocupados com outras pessoas, porque eles doam esses alimentos, essas vestimentas para a instituição, mas no fundo, conscientemente ou inconscientemente, o ato que eles estão praticando é para ir para o céu. Existe um fim nesse ato. E caridade não pode existir um fim, não pode existir uma contrapartida. Você não pode fazer caridade a uma pessoa esperando alguma coisa em troca. Ah, vou fazer essa caridade aqui porque isso vai me beneficiar lá na frente com a minha autoimagem ou como a comunidade religiosa me vê, ou seja lá o que for. Eu vou para o céu, enfim. Isso não é caridade. Isso é barganha. Isso é autopromoção. Obviamente, para ficar claro, não estou falando que todos os religiosos fazem essas doações para a instituição para se autopromover, mas é óbvio que eles possuem um interesse de ir para o céu. O ato deles não é um ato puro. O ato deles possui um objetivo. Então, o intuito desse vídeo, obviamente, é só fazer um contraponto para que possamos pensar. Estou dando a minha opinião baseada em lógica sobre esse artigo. Como Desculpem, passou uma moto aqui. Só um minutinho. Como o próprio psicólogo lê no final do vídeo. Você entende que essa pesquisa é uma pesquisa preliminar que carece de estudos futuros para corroborar essa pesquisa. Então é isso. Agradeço aí a quem assistiu ao vídeo. Só um minutinho. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. O eufemisticamente zoeiro, bom dia aí, valeu. O Pedro, o canal do Serafa caiu. Eita, não sabia disso não. É aquela velha história, né? Os caras não aguentam pancada e quer falar o que quer e não quer ouvir o que não quer, né? Se você põe a cara a tapa e não aguenta crítica, você está no lugar errado.
Se você acha que vai fazer um vídeo no YouTube e ninguém vai te criticar, você tem um problema sério. O eufemisticamente zoeiro está falando que pobres vêm à casa dele pedir comida e ele dá. Eu também, várias vezes. Teve uma situação interessante que uma senhora bem pobrezinha começou a passar na minha casa todos os dias às 6 horas da tarde, mais ou menos, para pedir refeição pronta, né, um prato de comida feito. E inteirou 2 semanas. Eu questionei ela, eu falei o seguinte: senhora, não me leve a mal, eu tô, é só uma curiosidade, não me importa da senhora vir aqui e comer o prato de comida que eu dou à senhora, mas é só uma curiosidade. A senhora está vendo que a nossa casa aqui é uma casa mais humilde. Por que a senhora não pede esse prato de comida em residências nobres, né, em casas maiores, mais bonitas? Por que a senhora vem nesse bairro aqui, que é um bairro mais periférico, pedir esse prato de comida? Aí ela me disse que ela pede esses pratos de comidas em bairros pobres, porque em bairros de pessoas ricas, essas pessoas sequer atendem essa senhora, né? Isso há 5, 6 anos atrás. Então, é algo interessante aí, né? O poder econômico também. Existe essa relação da empatia do pobre, o pobre que já passou fome, já passou necessidade, ele consegue se colocar no lugar do outro. Outra coisa que eu esqueci de falar no vídeo, e eu eufemisticamente zoeiro me lembrou aqui com esse comentário, é o seguinte: esse negócio de que religiosos possuem mais empatia, possuem mais capacidade de se colocar no lugar dos outros, essa pesquisa, para quem conhece, pelo menos no Brasil, o que é religioso, sabe que essa pesquisa é furada. Aonde você viu no Brasil cristãos que são capazes de se colocar no lugar de gays, no lugar de mulheres, no lugar de qualquer tipo de oprimido? No Brasil, a principal opressão vem de religiosos. A opressão moral, principalmente. Eles se acham superiores e querem oprimir toda a sociedade, imputando, ou melhor, desmerecendo as pessoas, tirando o valor das pessoas, dizendo que fulano é satanista, cicrano é abominação e daí por diante. Então, querer dizer para mim que um religioso possui mais empatia, mais capacidade de se colocar no lugar do outro, todo, quer dizer, eu não vou generalizar aqui, mas sei lá, 99,99% dos problemas que gays possuem no Brasil, como homofobia, vem de religiosos. Então, falar que esse pessoal possui a capacidade de se colocar no lugar dos outros, que são caridosos, são pessoas com empatia, e ateu tem menos empatia porque são mais analíticos, isso não tem sentido algum. Principalmente pelo que eu estou falando aqui. A área de empatia do cérebro é diferente da área analítica. Não existe correlação alguma entre empatia e racionalidade e sistema analítico cerebral. A sua capacidade de empatia independe do seu QI. São áreas do cérebro diferentes. Por isso que essa pesquisa está muito mal contada para o meu gosto. Vamos esperar aí o Yuri Greco, né? Como ele é dessa área de neurociência, quem sabe ele não possa se debruçar nesse artigo aí e ver o que está realmente errado nisso aí. O Beat Runner, eu vim pela família tradicional brasileira. Ai, ai, é cada uma. Bem, esse negócio dos nazistas do Bolsonaro aqui, ou eufemisticamente zoeiro, como eu disse, eu não vou falar de política tão cedo no meu canal.
Então fica para a próxima aí. Eu tô me desintoxicando aí dessa, desse assunto. Um abraço aí pro Mister Magu. Ser bipolar é péssimo, que maravilha. Não entendi o comentário, mas enfim. Ah, tá. O Beat Hammer tá falando que fez um vídeo. A verdade sobre o estudo que demonstra que ateus são psicopatas. Pode postar o link aí no. Pode postar o link aí no comentário, não tem problema não. No meu canal você pode postar o que você quiser. Link à vontade, eu não bano não. Só toma cuidado para postar uma vez só, porque se postar duas ou três vezes, o sistema do YouTube reconhece como spam e ele deleta automaticamente. Então, o único cuidado que você tem que ter é em postar uma vez só, para que esse sistema automático não tire o seu link. Mas posta o link aí do seu vídeo aí aqui nos comentários que eu vou assistir e o pessoal aí pode assistir também. Antônio Carlos, já ia chegar na voadora, mas vi que era zoeira. Um abraço aí pro Yoda Sincero. Cláudia aqui, bom dia. Sim, exatamente, Mister Magu. Quando você dá uma esmola com a mão direita, a mão esquerda não pode saber. É exatamente isso. Esse é o fundamento da caridade, de você fazer o bem a outra pessoa. É você fazer sem esperar nada em troca, nem reconhecimento. Um abraço aí para Lu Pietro. Ô Lu, esse título aí foi uma provocação. Eu explico no início do vídeo, às vezes você não viu o início. Bem, então é isso, gente. O vídeo vai ficar offline aqui, então a pessoa aí que falou que fez o vídeo, posta aí nos comentários offline que eu quero assistir. Então o vídeo é esse, lembrando, estou fazendo um vídeo apenas com análise lógica sobre o vídeo do psicólogo. Não sou psicólogo. Em última instância, você tem que acreditar no que ele está falando, porque ele é da área. Quem me conhece sabe que o meu canal respeita muito a academia. Então, o meu vídeo é uma provocação, é uma análise lógica, com o que eu achei incoerente no vídeo. Só isso. Então, dê preferência, obviamente, ao que uma pessoa da área está falando, ok? Quem poderá falar melhor sobre isso aí poderia ser o Yuri, que é da neurociência, entre outros aí. Então, valeu, galera. Obrigado aí por quem assistiu aí, mesmo estando de madrugada, tem 22 pessoas aí. Valeu, abraço. Comente, faça seu vídeo de resposta. O link está na barra de descrições e até a próxima. Falou.